Sejam bem-vindos para os nossos 12 dias de Destravagem 2025 poderosíssimo. Eu quero dizer para você, feliz ano novo, que Deus possa multiplicar infinitamente mais sobre a sua vida, te levando para um novo tempo, uma nova fase, uma nova jornada, tá? Valéria, sai e entra novamente, que eu acho que todo mundo tá ouvindo, tá bom? Brenda, seja bem-vinda. E, gente, já convida aí o máximo de pessoas que você conhece. Hoje nós damos o pontapé inicial dos nossos 12 dias. Vão ser 12 dias proféticos, poderosos, abençoadores, onde nós vamos estar orando, trazendo uma palavra, uma direção para você durante esses 12 dias. Onde você vai dar novos passos para a construção de novas realidades. Nessa virada, né, que nós tivemos aí, eu dormi 4 e um pouquinho da manhã. Eu não sei que horário você dormiu, mas nessa virada de ano, que nós saímos do ano de 2024 para o ano de 2025, é uma nova oportunidade. Nova oportunidade para você tomar novas decisões, para você fazer novas escolhas, para você se reposicionar, para você construir novas realidades. Chegou um tempo de você tomar decisões e eu quero te ajudar nesses dias a essa tomada de decisão, para que ela seja assertiva, sábia, para que nós, em um grupo, né, em unidade, possamos ir mais longe que nós somos do que em 2024, para que nós possamos ter mais êxito, para que nós possamos viver coisas novas, o novo de Deus para as nossas vidas. Então sejam muito bem-vindos. Eu já tinha aí alguns dias que eu não fazia live, porque eu tive algumas questões, eu tive uma virose e ela afetou minhas cordas vocais. E eu fiquei alguns dias, bastante tempo, né? Inclusive, eu tô ainda saindo desse processo aí. E creio que curada em nome de Jesus, tá? Então, já convido outras pessoas e nós vamos iniciar esse projeto. Como que vai funcionar? Nós vamos estar orando todos os dias. Hoje é 10, mas amanhã é 8 e 8 da manhã, tá bom? Nós vamos estar orando todos os dias. Nós vamos estar... já uma pergunta aqui. Não consegui abrir o jejum nessa madrugada. Como eu faço? Você já vai abrir nesse próximo dia agora. Então, meia-noite agora, você já faz aí sua abertura do seu jejum. Tá bom? Porque é importante a gente caminhar. Primeiro, exatamente... Flavinha, isso aí. Hoje é o primeiro dia. Então, tem muita coisa boa para acontecer. Tá bom? A pessoa parou de comer 2 horas da manhã. Ela vai finalizar o jejum dela às 14 horas. A pessoa parou de comer 1 hora da manhã. Vai finalizar às 13 horas. O jejum é de 12 horas. Tá bom? Então, mas eu não sabia de nada. Estou caindo aqui de paraquedas. Posso começar? Pode. Mega, hiper bem-vinda. E outra, você ainda pode convidar várias pessoas para que possam estar aqui hoje, tá bom? Também não consegui, vou completar exatamente. Quem não conseguiu iniciar, vai iniciar nessa virada de noite hoje, né? Meia-noite você inicia e você finaliza, né, meio-dia amanhã, tá bom? Então, todos os dias, meia-noite a gente começa... finaliza meio-dia o jejum. São 12 horas de jejum. Você só precisa entender isso. O jejum, você não pode comer nada e não pode beber nada, exceto água. Porque tem pessoas que bebem remédio e tudo. Então, a gente liberou água, tá? Outra coisa, nós vamos estar passando atividades para vocês. De oração. Nós vamos estar passando atividades para você fazer uma leitura de um livro, para você colocar os seus aprendizados aí, para você falar dos seus aprendizados.
nós vamos estar colocando para você iniciar uma leitura bíblica anual, tá bom? Você pode ir lá, tem um link que a gente está mandando nos grupos, você vai clicar naquele link, você vai iniciar a leitura anual. Você vai ler o Velho Testamento uma vez e o Novo Testamento 2 vezes durante o ano inteiro, tá bom? Todo dia vai ler um pouquinho, todo dia você vai dar um passo. E então daqui a pouco tem pessoas aqui que nunca leram a Bíblia inteira, nunca. Você vai ter a oportunidade de fazer esse feito poderoso esse ano. 2 vezes o Novo Testamento, 1 vez o Velho Testamento. Foi o plano que eu escolhi. Eu gosto muito desse plano. Eu já faço esse plano tem uns 4 anos. E ele é muito bom, tá bom? Então, esse ano, esses 12 dias, todo dia eu vou passar para você um passinho. Não é um passão, mas um passinho. Às vezes o passinho é pequeno, mas é poderoso. Durante os 12 dias, eu vou dar uma olhada na agenda essa semana para a gente marcar um Zoom à noite. Para quê? Eu vou te ensinar a traçar metas neurologicamente corretas para que você possa colocar suas metas lá no papel, mas não como os outros anos. Não como os outros anos. Você vai colocar sua meta no papel de uma forma sábia e assertiva, porque eu vou te ensinar de que maneira você vai traçar suas metas. A maioria das pessoas, elas traçam metas? Não. Uma minoria traça meta? Traça. Só que a maioria, ela não consegue nem permanecer durante o primeiro mês? A maioria. Por que ela não consegue? Porque ela traçou metas neurologicamente erradas. Luciano, você pode abrir para mim aqui? Para eu não cozinhar aqui. Tá? Então, gente, tem muita coisa para você tomar decisão, né? Cuidado com a saúde, fazer uma atividade física, beber mais água. Tem muita coisa que a gente vai te orientar nesses dias para que você se reposicione. Destravar de 2025 está conectado com as decisões que você toma. Destravar de 2025 está conectado com as decisões que você toma. As decisões que você vai tomar nesse ano é como se Deus tivesse dado para você um caderno com um lápis, com uma caneta na sua mão. Tá? Você vai pegar essa caneta, você vai segurar essa caneta, você vai começar a escrever essa nova história. Tá bom? Ok? Perla falou assim, ó, não consigo ter constância. Perla, eu tenho um treinamento chamado Imersão Transfiguração, como tem outros também. Eu tenho Liberty, tenho vários outros treinamentos. Nesse treinamento, a gente faz desbloqueios emocionais que te arrancam desse lugar de falta de constância. Por exemplo, já tive alunos que tinham tentado 5 faculdades. Ele tinha 2 semestres em um semestre em outro, 3 semestres em outro, e tudo ele desistiu, ou seja, ele não era nada. Ele era meio isso, meio aquilo, não era nada, né? Porque não tem meio. E dentro do processo da imersão, o nível de impacto que a gente gera em você, através de ferramentas assertivas, vira chaves para você sair desse lugar de falta de constância, de começar a não terminar, de empurrar com a barriga, deixar para depois e de não conseguir permanecer. Por exemplo, eu não conseguia fazer atividade física. Eu entrava na academia, eu começava uma atividade, daqui a pouco eu ficava no meio do caminho. Agora eu tenho 4 anos, quase 5, na academia ali, ó. Permanência, tá bom? Permanência. Ó, Kellen falou, tomei a decisão ano passado de cuidar da minha saúde. Comecei a fazer reeducação alimentar e atividade física, emagreci 10 quilos. Olha que poderoso. Claro que ela é uma transfigurada, né? Ela não é à toa também. Para de graça. Ela é uma transfiguradíssima. Paula Brandão, eu também não tinha.
Jejum eu nunca tinha conseguido fazer. Hoje faz parte da minha nova vida. Paulinha arrasa. Paulinha tá arrasando. Minha amiga Janeci, minha amiga, shalom para sua vida e feliz ano novo. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Line Figueiroa. A partir de hoje você vai tirar a palavra difícil da sua boca e jogar fora. Pega assim, ó. Já pega aí, tô falando sério. Pega e fala assim, ó. Eu jogo fora hoje a palavra difícil. Não vai fazer mais parte do meu vocabulário. No meu vocabulário, eu vou colocar é desafiador. Porque desafiador é um desafio. Mas eu consigo enfrentar desafios. Quando é muito difícil, eu já travo o meu cérebro. Muito difícil. Travei. E aí, seu cérebro te dá um comando para você não fazer. Tá bom? Então, é desafiador fazer jejum. Com certeza. Se fosse fácil, todo mundo faria. Tá bom? É desafiador mesmo. É desafiador cuidar da saúde. É desafiador fazer jejum. É desafiador ler a palavra, ler o ano inteiro. É desafiador manter a constância. É desafiador cuidar da família. É desafiador você cuidar, né? Ter esse autocuidado. É desafiador muitas coisas. Eu tenho certeza que hoje Kellen tá olhando para ela assim com 10 quilos a menos. Com o cuidado que ela teve durante o ano. Ela tá dizendo, valeu a pena o desafio. Sim ou não, Kellen? Valeu a pena o desafio, entende? Olha aí, Noelle falou, difícil. É isso aí, bora. Cibele, já estamos aqui no propósito, hein? 12 dias para destravar 2025. Então, lindonas, eu não vou colocar louvor porque ontem eu virei o ano de cacheada. Apesar que meus cachos foram embora, coitados. Porque das luzes. Eu não vou colocar louvor, porque se eu colocar louvor, eu não consigo colocar no YouTube para quem chegar depois. Porque vai ter muita gente que vai fazer esse propósito depois, tá bom? As lives vão ficar gravadas no YouTube. Então, até mais tarde, um pouquinho, a gente coloca no YouTube, tá bom? Daí eu já vou pedir o pessoal da equipe para me ajudar e colocar no YouTube. Então, vamos orar, agradecer a Deus por essa manhã, por esse tempo, por essa oportunidade, pelas portas de Deus na nossa vida, pela direção dele, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, né? Até aqui ele tem nos sustentado. Então eu quero te convidar a você já iniciar o seu dia, o primeiro início do seu dia, agradecendo a Deus. Eu quero que, talvez você não me conheça, talvez você vai ser a primeira vez que você vai estar aqui vivendo esse propósito. Então seja bem-vinda, se sinta em casa. Não tem como, sinceramente, se conectar com esse canal, com a minha vida, com tudo que nós fazemos aqui, você continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como. Pode se despedir da pessoa velha que você era. Opa, despede. Tchau, goodbye. Porque você vai viver um novo, em nome de Jesus, tá bom? Fala sobre as ofertas. Ranieri, eu vou tirar um dia para falar, então, sobre ofertas que eu faço durante o meu início de ano. Faço oferta em favor da minha família, da minha vida financeira. Eu faço ofertas na vida de pessoas a respeito do meu ano, tá bom? Mas depois eu vou tirar um dia aí pra gente, quem quiser aprender, claro, tá bom? É muito poderoso. Uma das coisas mais poderosas que eu vivenciei foi a questão da oferta. Como isso é poderoso, né? Tem pessoas que não creem, mas está muito conectado com a fé, né? Eu acredito muito no poder que tem a oferta, sabe por quê? Porque Jesus foi uma oferta de sacrifício. Deus entregou o seu melhor, o seu único filho. E ele deu como oferta para o mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus fez um sacrifício, uma oferta, um sacrifício ali entregue no Calvário. Então, muito poderoso, muito, 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 muito. Então, vamos orar? Vamos orar? E eu quero que você inicie seu ano de 2025 com pelo menos 5 motivos de gratidão. Você vai trazer à sua memória 5 motivos que você é grato a Deus
nessa manhã e nós vamos orar. E esse primeiro dia representa janeiro na sua vida. Esse primeiro dia, ele representa janeiro na sua vida nesse ano de 2025. Então você vai profetizar sobre janeiro. Você vai declarar o janeiro mais poderoso da sua vida até então. Você vai declarar o janeiro de portas abertas. Você vai declarar o janeiro de romper de Deus para a tua vida. Você vai declarar, assim, um novo tempo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ó, Valdelane falando aí, ó, que ela fez uma oferta de R$7 e abriu uma porta de emprego aí na vida da filha dela. É muito, não é questão de valor. Claro que a viúva, ela deu 2 moedas, mas era tudo que ela tinha. Tem pessoas que dão muita coisa, mas aquilo não tem custo, aquilo não tem diferença na vida dela, tá bom? Alguém perguntou a respeito da imersão Transfiguração online. Eu acredito que no final dos 12 dias, eu vou ver um final de semana pra gente fazer. Você que de qualquer lugar do mundo que você tiver, você vai ter a oportunidade de fazer 2 dias de imersão, transfiguração, com desbloqueios emocionais e iniciar o seu ano mega power, tá bom? Um ano diferenciado. Então vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos convidar a tua presença, manifesta para esse lugar. Tu és bem-vindo aqui, tens liberdade para operar. Nós queremos ser guiadas, conduzidas, dirigidas pelo Senhor. Deus, que nessa manhã tua presença verdadeira, real, poderosa, possa, Senhor, encher a nossa casa, lar, família, e que possamos, Senhor, em nome de Jesus, viver aquilo que nós nunca vivemos. E para viver aquilo que nós nunca vivemos, nós precisamos aprender a fazer o que nós nunca fizemos. Nessa manhã nós queremos te dar honras e louvores, queremos te agradecer. Ó Deus, por essa virada de ano, queremos te agradecer pelo ano de 2024 que se passou. Quantos milagres, quantas bênçãos. Ó Deus, quantas vezes a tua mão foi estendida sobre a nossa vida, quantas vezes o Senhor nos sustentou, nos deu livramentos, quantas vezes o Senhor abriu portas, quantas vezes o Senhor interviu de forma assertiva nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela tua presença, pelos teus anjos, pela tua direção, pelo teu cuidado, pelo teu servir, ó Deus, pelo zelo do Senhor com as nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que trabalha em favor daqueles que no Senhor esperam. Oh, Pai, nós te damos honras e louvores nessa manhã. Pai, nós queremos apresentar esse ano de 2025 na tua presença. Queremos apresentar o ano, ó Deus, e em especial hoje, dia 1º de janeiro de 2025. Nós queremos apresentar o mês de janeiro na tua presença. Nós queremos declarar o melhor mês de janeiro da nossa vida até então. Nós queremos declarar uma espiritualidade crescente, comunhão com teu Espírito Santo, intimidade contigo, com a tua presença, batismo com o fogo do teu Espírito Santo, dons espirituais. Nós queremos profetizar mergulhos tão profundos na tua presença que nunca mais possamos voltar à superficialidade, um relacionamento superficial com o Senhor. Nós queremos profetizar um emocional curado, sadio, em paz na tua presença. Queremos profetizar uma saúde crescente. Ó Deus, um cuidado com a nossa saúde, com a nossa imagem. Um cuidado, Senhor, em beber água, em fazer atividade física, em nos alimentar bem. Nós queremos profetizar uma família alinhada, guardada no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Queremos profetizar, ó Deus, que a nossa família, como árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto, na estação certa as folhas não caem, tudo que faz prospera. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, profetizar uma crescente vida profissional e financeira. Portas se abrindo do norte e sul, leste e oeste. Um agir sobrenatural do Senhor. Ó Deus, que sejamos os melhores profissionais da nossa vida até então. Não se comparando com outros,
Ó Deus, não se comparando e também, ó Pai, não competindo com pessoas, mas olhando para nós e nos tornando melhor do que nós somos ontem, melhor do que nós somos em 2024. Crescendo, ampliando, desenvolvendo, nos fortalecendo. Ó Deus, enquanto profissionais, possamos fazer tudo como se fosse para o Senhor. Nessa manhã, nós apresentamos esse ano de 2025 nas tuas mãos. E queremos apresentar janeiro em especial e profetizar. Ó Deus, que nós vamos viver um janeiro, ó Deus, de crescimento exponencial. Nós vamos viver um janeiro de romper, um janeiro de ampliação da nossa mentalidade, da nossa consciência, para que nós tomemos decisões assertivas, sábias, guiadas pelo Teu Espírito Santo. Profetizamos uma sensibilidade, ó Pai, para que nós possamos nos mover debaixo de uma atmosfera profética. Nós queremos apresentar cada família, cada lar, cada casa e declarar, Senhor, um janeiro segundo o Teu plano e o Teu coração. Nós não queremos fazer nada, Senhor, que não está na Tua vontade. Ó Deus, nos revela o Teu plano, a Tua vontade, o Teu propósito. Traz visões claras, Pai, para que pessoas aqui sejam alinhadas, ajustadas, conduzidas, direcionadas e guiadas pelo Teu Espírito Santo. Que o velho saia e que o novo, ó Deus, faça parte da nossa jornada, do nosso caminhar nessa nova fase da nossa vida. Senhor, que nós possamos viver o novo no Senhor, alinhados com a Tua direção, obedientes à Tua voz. Espírito Santo, se tem alguém aqui que saiu do propósito, que saiu do caminho, que se perdeu na jornada, o Senhor diz para você, hoje é tempo de voltar. O Senhor diz para você hoje é tempo de se reposicionar. Eu te trouxe aqui nesse lugar para que você escute a minha voz, para que você volte para a minha presença, para que você volte para os meus braços. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para que você realinhe e você recomece. É tempo de recalcular a sua rota no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra e a Tua direção. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que fala, é aquele que conduz, é aquele que direciona. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus é bom. E Ele já começou o ano mega power. Eu separei uma palavra linda e plena, mas Deus já me deu outra. Então vamos para outra. Tá bom? Enquanto eu estava orando, o Senhor me mostrou já uma pessoa que está aqui e que você se distanciou dos planos, do projeto, da presença. Você se distanciou daquilo que Deus tinha para você. E meio que você caiu de paraquedas aqui. Você está falando assim, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar, né? O que eu estou nesse propósito? E Deus te trouxe aqui para que você volte. Volte a viver o plano de Deus, o projeto que Deus tem para a tua vida. Volte a tomar as decisões alinhadas com o projeto que Deus tem para você. Hoje é tempo, hoje é o dia, não é amanhã, não é depois, não. Hoje é o dia. Hoje é o dia que você vai abrir a sua boca, inclusive. Eu quero, antes de ministrar a palavra, eu já quero fazer uma oração com você que Deus está falando. Quero que você abra a sua boca e que você diga assim: Senhor Jesus, hoje eu refaço a minha aliança contigo. Eu me arrependo de todas as decisões erradas que eu tomei. Eu me arrependo de ter me afastado da tua presença. Eu me arrependo dos passos que eu dei longe do Senhor. Mas hoje, Pai, eu tomo a decisão de refazer a minha aliança contigo.
E hoje eu volto para a tua presença, para os teus braços. Hoje eu volto para o meu lugar, que eu nunca deveria ter saído. Hoje eu me reconcilio com a tua presença. Espírito Santo, derrama do teu poder sobre a minha vida. Coloca sede e fome da tua presença, da tua palavra, dos teus ensinamentos no meu coração, para que nunca mais eu saia desse lugar de cuidado, amor e zelo do Senhor. Hoje é o dia que eu decido voltar para casa, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Lu, talvez seja a sua internet, tá bom? Gente, se tiver travando para vocês, me falam. Se tiver com problema no áudio, me fala aí que a gente vai se alinhando. Eu tenho duas internets. Eu tenho internet aqui embaixo e tenho internet lá em cima. Normalmente a daqui de baixo é melhor. Esse ano, pronto. Gente, eu tinha separado uma palavra maravilhosa. Eu tava arrasando. Eu já tinha, inclusive, eu tava com tudo pronto para sair aqui, ó, tudo arrumado, tudo ajeitado. Mas o Senhor já iniciou o ano poderosamente. Enquanto eu tava orando, ele falou: bora, então vamos aqui pro que Deus quer, tá bom? Vamos lá. Atos. Hoje é dia de voltar, Lei. Em nome de Jesus. Tá bom? Então bora. Atos 9. Atos 9. Eu vou ler do 3 em diante. A palavra de Deus diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ó, o balão lá. Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Levanta, entra na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Eles ouviam a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, ele já não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Jejum de Esté, nem comeu nem bebeu. Nem comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor chamou Ananias em uma visão. E Deus falou com Ananias e Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo assim. Ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido. Eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, você é um instrumento escolhido por Deus. Um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs a mão em Saulo e ele disse: irmão Saulo,
O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Louvado seja Deus. Espírito Santo, ministra o nosso coração, fala conosco nessa manhã, nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina a ser obedientes como Ananias e nos ensina a nos posicionar como Paulo se posicionou no nome de Jesus. Olha só, hoje é um dia muito profético, muito poderoso. Você está no primeiro dia do ano e a palavra que Deus tem para você é reposicionamento. Reposicionamento. Hoje é dia de se reposicionar. Hoje é dia de tomadas de decisão para você se reposicionar. Reposicionamento diante de várias áreas da sua vida. O Saulo, se você já conhece, o Saulo, ele estava indo em direção a essa cidade, porque ele ia matar aqueles que se chamavam cristãos, pequenos cristos. Era quem seguia Jesus Cristo. Quem seguia Jesus Cristo era um alvo para Saulo. Ele ia matar essas pessoas. Ele ia prender essas pessoas. Ele tinha cartas que diziam assim: você tem autorização e autoridade para você prender quem for dessa seita aí. Essa era a visão. Só que presta atenção. Saulo, o que ele estava fazendo, ele não achava que era uma coisa ruim. Tem muita gente fazendo coisas achando que está agradando a Deus. Tem muita gente fazendo um monte de coisa que Deus não mandou você fazer. Tem um monte de gente fazendo coisas que não é o plano de Deus para você. Quer dizer, ele estava achando que ele estava honrando a Deus. Ele estava achando que ele estava cumprindo o projeto e o propósito de Deus para a vida dele. As pessoas acham que Saulo era uma pessoa miserável, que ele estava fazendo isso desordenadamente. Não. Ele estava fazendo como se ele estivesse cumprindo o plano, o projeto e o propósito de Deus para a vida dele. Ele estava crente que ele estava sendo assertivo. Só que ele não estava. Ele estava indo em contramão ao plano de Deus para a vida dele. Ele estava completamente desconectado do propósito de Deus para a vida dele. Só que para entender a reconexão que ele precisava, para ele entender o propósito, ele precisou ter um encontro real com Jesus. O que nos reposiciona na nossa vida é o encontro real, verdadeiro com Jesus. Tem pessoas, queridos, que ela passa uma vida inteira na igreja, mas ela nunca teve um encontro com Jesus. Tem pessoas que ela passa uma vida inteira de rituais, de correndo de um lado para o outro, mas ela nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque a vida não muda. A mentalidade não muda, as ações não mudam, nada muda. E presta atenção, é impossível se encontrar com Jesus e permanecer no mesmo lugar. É impossível se encontrar com Jesus e permanecer do mesmo jeito. É impossível se encontrar com Jesus e permanecer com as mesmas falas, com a mesma postura, com o mesmo pensamento, com as mesmas decisões. Todas as vezes que alguém tem um encontro com Jesus, ela é impactada. E normalmente ela é reposicionada.
Ela se reposiciona. Queridos, quantas vezes, por conta de um perfil que eu tenho, de comportamento empolgado, então eu quero fazer muito projeto, eu quero fazer isso, daqui a pouco o Senhor vem ao meu encontro, aonde? No lugar da oração. Vem ao meu encontro e diz, opa, suma aí. E às vezes, queridos, ele nos joga no chão. Às vezes ele nos para. Tem coisas que a gente acha que é o Satanás que está parando você. Não, às vezes é Deus. Às vezes é Deus. Às vezes é aquela porta que você insistiu 2024 inteiro. Vai ter que abrir, e não abriu. E o Senhor disse para você, e não vai abrir, porque não é minha. Eu lembro de um período na minha vida, de um período de financeiro muito escasso, de muita dificuldade. E tinha uma porta numa multinacional aqui da minha cidade, que trabalha com celulose, que abriu um concurso e era para o meu marido trabalhar de motorista daqueles maquinários no mato, na mata mesmo, onde arranca eucalipto. E eu queria que aquela porta se abrisse. E eu chorei, eu esperneei, eu jejuei, eu gritei, eu coloquei minha fé em ação. Mas não abriu. Só que lá, aquela Sumaí, lá, de uma década e meia atrás, ela não entendia o plano que Deus tinha, o projeto que Deus tinha, o sonho que Deus tinha, o que Deus tinha para mim. Era muito maior que os meus planos, era muito maior que os meus projetos, era muito maior que os meus sonhos. Só que para isso eu precisava de uma mentalidade reposicionada. A mentalidade da Sumaí escrava, aquela Sumaí escrava, não podia viver o que Deus tinha para mim. Eu precisava me reposicionar entendendo, essa porta não é para mim. Só que naquele período eu achava que era. Então às vezes a gente vai insistir em coisas que não é para nós, por não entender o plano, o projeto, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Ele estava dando o seu melhor. Esse Paulo, ele é impactante. O nível de comprometimento que esse homem tem, o nível de postura, de posicionamento, intensidade, ele é um homem intenso naquilo que ele faz. Intenso em servir a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento. Ainda que lhe custasse, ainda que fosse difícil, desafiador. E você vê que quando Saulo ele está no caminho, ele se encontra com Jesus. Ele se encontra com quem ele perseguia. Ele se encontra com quem ele falava mal. Ele se encontra com aquilo que ele não entendia. Tem coisas, queridos, que nós não entendemos e por isso nós falamos mal. Quantas pessoas falam mal do batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais, de dom de cura, de dom de línguas estranhas? Às vezes nós falamos daquilo que nós não entendemos. Às vezes nós falamos daquilo que nós não temos experiências. Às vezes nós falamos daquilo que ainda não faz parte da nossa jornada, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, eu quero que faça parte. Eu quero que você vivencie. Eu quero que você tenha experiências. Eu quero que você seja batizado com o Espírito Santo e com o fogo de Deus. Eu quero que você tenha visões, revelações, sonhos. Eu quero que você seja cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E que por onde você passe, rios de Deus fluam através da sua vida. Pessoas sejam curadas, libertas, transformadas, restauradas. Porque você disse sim e você se reposicionou diante do plano que Deus tinha para a sua vida.
Se Paulo não tivesse se reposicionado, queridos, talvez nós não teríamos metade do Novo Testamento. Se Paulo não tivesse se reposicionado, muita gente não teria sido alcançada. Porque eu vou dizer para você, ele fez mais do que os 12 juntos. Ele fez mais do que os 12 discípulos juntos. O nível de compromisso dele era fora do comum. De postura, de posicionamento, de ousadia, de coragem. Ele teve a coragem que a maioria não teve. E com o encontro real com Jesus, ele recebeu um chamado. Um chamado para se reposicionar. Um chamado para sair de perseguidor. Para ser perseguido. Um chamado para se reposicionar. Como alguém que parava aqueles cristãos. Para se tornar um cristão. E aquele que impulsiona todos os cristãos. Um chamado para levar a palavra do Cristo em lugares que ninguém ainda tinha ido. Ele levou a palavra do Cristo para os gentios. Ele se fazia de grego para com grego, de judeu para com judeu, de gentil para com gentil. Ele se posicionava assertivamente. Ele entrou em palácios que ninguém entrou. Ele falou com reis, com cônsules, com governantes. Ele tinha sido treinado por um dos maiores, que era o Gamaliel. Ele tinha sido treinado na palavra. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha vida dentro dele. Só que ele estava na posição errada. Mesmo que você conheça a palavra, mesmo que você tenha entendimento, se você não está posicionado no lugar certo, você não vive o plano, o projeto e o propósito de Deus. Se você pegar o olho, você tirar o olho do lugar certo, você colocar lá no pé, a primeira pisada, o olho explode, acabou, já era. Nós precisamos nos posicionar no lugar certo. Nós precisamos nos posicionar. E hoje é dia de reposicionamento. Às vezes você está fazendo um papel que não é seu. Nesses últimos dias, eu tenho acompanhado algumas mulheres e é impressionante. Um monte de mulheres masculinizadas. Mulheres que pegam o papel do marido e abraça o papel do marido. Ela paga as contas, ela faz isso, ela troca a lâmpada, ela troca o gás, ela resolve, ela não sei o quê, e ela acha que tá abafando. Só que ela reclama porque tá pesado, tá difícil. Não tô dando conta. Que esse homem é fraco, que esse homem é isso, que esse homem é aquilo. E se eu não fizer, nada é feito. E aí ela vai carregando e ela vai tomando um lugar que não é o dela. E por conta disso, Deus trouxe essa pessoa aqui hoje, e talvez sejam muitas, para dizer para você, ano de 2025 é o ano de você se reposicionar. Seu papel é um, o do seu esposo é outro. Para de fazer o papel dele. Para de querer tomar o lugar dele. Para de querer arrancar a força que está no seu esposo. Para de querer tomar um lugar que não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar. Você é uma mulher, você é feminina,
Você não é masculina. Você não é máscula. Reposicionamento. Tem pessoas aqui que vai precisar se reposicionar na educação dos seus filhos. De tomar decisão, de passar mais tempo. De arrancar o celular da mão e falar, opa, você vai fazer uma aula de música, você vai fazer um esporte, você vai sair desse lugar. Você não vai passar o dia... Isso aqui, ó, tem o mesmo efeito de cocaína no cérebro. Tem crianças de 1, 2, 3 anos de vida que tá com isso aqui na mão. Reposicionamento. Tem pessoas aqui que vai precisar se reposicionar com aquilo que você ingere. Reposicionar em fazer atividade física. Reposicionar em beber mais água. Reposicionar em cuidar de você. Em ter um cuidado diário de se amar. Reposicionamento. E às vezes, queridos, o reposicionamento que Deus tem para a nossa vida são reposicionamentos simples. Desacelerar. O meu reposicionamento desde o ano passado, que o Senhor fez comigo, foi desacelerar. Eu fiquei quase 2 meses sem fazer live. Eu passei um tempo desafiador. Desafiador. Tinha dia que eu não dormia à noite, de tanto que eu tossia. E aí, as minhas cordas vocais, e um desafio, reposicionamento. Reposicionamento, às vezes, para o lugar da oração. Reposicionamento para parar de dizer, eu não tenho tempo, é muito difícil, eu não consigo, eu não tenho frequência. Não, põe um despertador. Reposicionar para ter um tempo de oração. Reposicionar para ler a palavra, para se comprometer com Deus. Teve alguém que disse assim, olha, mas quando eu oro, quando eu leio a palavra, eu não sinto nada. Sentir está conectado com as emoções. Presta atenção, mesmo que você não sinta, a presença de Deus está com você. Mesmo que você não sinta, quando você lê a palavra, ela está te alimentando. Mesmo que você não sinta, quando você vai no culto, quando você frequenta a igreja, você está sendo fortalecido no Senhor. Você está recebendo uma palavra de vida, de fortalecimento, reposicionamento. Talvez tenham pessoas aqui que precisam voltar a congregar. Porque recebeu uma palavra do guru da internet que falou, não precisa congregar. Porque você é a igreja. E aí tem um versículo aqui na palavra que diz, não deixeis de congregar. Aí você vai ouvir quem? O cara da internet ou você vai ouvir a palavra? Não deixeis de congregar. E às vezes o seu reposicionamento é esse. É simples. São detalhes. Mas vai fazer toda a diferença. Paulo se reposicionou. Ele estava indo em uma direção. Ele estava indo com um propósito de matar pessoas. Eu estou indo matar cristãos. Eu me encontro com Jesus. Eu ouço a voz do Senhor. Ei, é tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de se tornar sensível à voz do Espírito Santo. O Senhor está falando, nós precisamos ouvi-lo. A voz do Espírito Santo muitas vezes é suave. A voz do Senhor. E para ouvir a voz de Deus, nós precisamos fazer coisas como nós estamos fazendo, jejum, oração, parar, aquietar o nosso coração. Porque às vezes tantas vozes estão falando. É a voz da internet, é a voz de fulano, é tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que muitas vezes nós não paramos para aquietar o nosso coração para ouvir a voz de Deus. E é por isso que muitas vezes Deus nos para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Entende? E ele ouve a voz de Deus. E não apenas ouve, ele
obedece o comando que Jesus está dando para ele. Ele poderia dizer: não, eu não te conheço, eu não quero saber, eu não quero viver. Só que o que Paulo viveu foi uma experiência. Experiência. Outro dia, eu falei para um dos meus filhos, a gente conversando, ele falando: mãe, você é muito... Eu sou muito empolgada com as coisas de Deus, assim, sabe? Se eu pudesse, eu pegava a pessoa e eu levava forçada. Sinceramente, eu pudesse, mas eu não posso. Quem faz essa obra é o Espírito Santo, eu só posso falar. Mas se eu pudesse, eu levava forçado, porque eu sei que a pessoa precisa. Porque as pessoas, a pessoa precisa de carro, de casa, de dinheiro, precisa de tudo. Mas o que ela mais precisa é de Deus. Ela pode ter tudo, se ela não tiver Deus, ela está perdida. E perdida para sempre, para a eternidade. Então o que as pessoas mais precisam? De Deus. E aí a gente conversando, e ele falando, né, que eu era muito assim, empolgada. Eu falei: meu filho, sabe por que eu sou empolgada assim? Porque o encontro que eu tive com Deus foi real. Foi real. Eu amo a Deus. Deus é extremamente importante para mim. Deus é uma realidade para a minha vida. Não tem vida sem Deus. Eu não sei como alguém vive sem Deus. Distante, aleatório. Paulo, ele podia dizer: eu não te conheço, eu não vou seguir esse caminho. Mas ele ouve. Ele tem um encontro, ele tem algo que marca a vida dele, que impacta a vida dele, que gera esse impacto. Queridos, presta atenção. Quando nós temos uma experiência, ninguém nos arranca da presença de Deus. Quando nós vivemos uma experiência real, verdadeira com o Senhor, é algo tão poderoso, tão poderoso. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não sirvo a Deus porque eu quero alguma coisa. Eu sirvo a Deus porque eu amo. Experiência, realidade, relacionamento. Ele teve um encontro poderoso com Deus. Ele viveu uma experiência real com Deus. E Jesus diz: eu sou Jesus. Quem você persegue? Ele entendeu: opa! Tô parando agora. Opa! Eu vou me reposicionar. Opa! Peraí. E aí, ele dá meia volta. Agora, o Saulo que ia matar pessoas, que ia prender pessoas, que ia destruir pessoas, agora se reposiciona. E quando ele se reposiciona, ele fica sem visão por um tempo. E ele começa a orar. Enquanto ele está orando, o Senhor dá uma visão para ele. Que um homem iria lá, ia orar por ele. Ele ia recobrar sua visão. Ele ia ter experiência nova com o Senhor para viver o novo. E Deus, ele fala com um dos seus filhos. Ele dá uma visão para Ananias. E ele diz: Ananias, eu quero que você vá lá orar por Saulo. E Ananias fala: Senhor, ele mata. Eu sei que ele veio, foi com um monte de... Ele fala assim, ó: Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos seus santos de Jerusalém. Ananias está discutindo. Ele está dizendo: eu sei que o homem não presta. Esse homem aí, ele já chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender o que invoca seu nome. Só que Jesus diz assim: ô Ananias, eu estou reposicionando ele. E eu preciso que você seja um canal da minha presença para esse reposicionamento. Vai lá, meu filho.
Eu quero te dizer aqui nessa manhã que, além do seu reposicionamento, presta atenção nisso, porque isso aqui é muito importante. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer te reposicionar. Tem áreas na sua vida que você precisa se reposicionar. Tem áreas na sua vida que você vai precisar ser assertiva em tomar decisão. Tem áreas na sua vida que Deus vem falando com você tem tempo. Mas até agora, você não tem ouvido a voz do Senhor. Até agora, você não tem entrado nesse lugar de obediência. Mas em nome de Jesus, Deus está te chamando para esse lugar. Tem pessoas aqui que Deus te chamou para ser como um Ananias. Além de você estar reposicionado, porque aqueles que estão reposicionados, Ele auxilia o reposicionamento de outros. Queridos, em nome de Jesus, seja alguém que ergue outras pessoas. Seja alguém que faça diferença na vida de outras pessoas. Queridos, às vezes eu observo tanta inveja, tanto falatório, tanta maldade. Que você faça a diferença. Que você, mesmo que você não entenda, você seja um canal de Deus para o reposicionamento de outros. Ananias não estava entendendo nada. Deus, eu ouvi falar, ele é mau. Deus, quantas mulheres falam assim, não, mas meu marido não vale nada. Pensa no homem ruim. Aí eu falei para um essa semana, presta atenção, olha para mim. Se você casou com ele, é porque alguma coisa de bom ele tinha. Traz a memória, o que de bom esse abençoado tem. Deus está te chamando para que você seja um canal para reposicionamento de outros. Mesmo aquele que você não entende, mesmo aquele que você diz assim, isso não vale nada. Quando Deus colocar na sua mente para você orar por alguém, às vezes você fala assim, mas Senhor, essa pessoa, isso aí já está entregue ao inimigo. Não, se posicione. Pessoas posicionadas ajudam outros a se reposicionarem. O Ananias era um discípulo de Jesus, posicionado, cheio do Espírito Santo, com decisões assertivas, um homem de Deus segundo o coração de Jesus, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que via o que Deus queria que ele visse. O que você está vendo? Onde estão os seus olhos? Onde estão os seus ouvidos? Abra os seus olhos para ver as visões de Jesus, abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Jesus te conduzindo, te guiando, te orientando, te conduzindo para esse novo tempo. Ananias, posicionado. Alguém que ouve, alguém que vê, alguém que entende, alguém que tem sensibilidade ao Espírito Santo. Alguém que o Senhor diz, opa, levanta. E olha, Deus deu para Ananias, queridos. Eu fico impressionada. Deus deu para Ananias o endereço. Deus deu para Ananias o endereço. E ele diz o Senhor disse, vá para a casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem chamado Tarso. Um homem de Tarso chamado Saulo. Um homem que veio de Tarso chamado Saulo. Olha isso. Deus deu endereço. Quando nós estamos posicionados, nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós estamos posicionados, nós enxergamos as visões que Deus tem para a nossa vida. Quando nós estamos posicionados, nós temos sensibilidade ao Espírito Santo. Quando nós estamos posicionados, mesmo que eu não concorde, mesmo que seja contrário à minha vontade,
eu obedeço a direção e a voz do Senhor. Ananias, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, não a minha. Eis aqui, Senhor, para me mover em direção ao teu plano, projeto e propósito. Eis-me aqui, Senhor. E ele se levanta, e ele vai, e ele ora por Saulo. Escamas caem dos olhos de Saulo. Ele começa a enxergar, e ele é cheio do Espírito Santo. Esse ano de 2025 é um ano para que você seja cheio e permaneça cheio do Espírito Santo. Não é para você navegar em águas superficiais. Não. Águas rasas, chega. Tempo de se reposicionar para as águas profundas. Tempo de se reposicionar para níveis de comunhão, de intimidade com o Senhor. Tempo de se reposicionar para esse lugar de ser cheio do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você diga: eu sou uma mulher posicionada, eu sou um homem posicionado. Se posicione dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, nos ambientes, quando você está com o celular na mão. Se posicione. Se posicione naquilo que você assiste, naquilo que você permite entrar na janela dos olhos, nas janelas dos ouvidos. As portas que estão abertas sobre a sua vida. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer: se reposicione. Se reposicione. Enquanto eu estava falando aqui, enquanto eu estava ministrando aqui, o Espírito Santo, ele foi ministrando ao teu coração em áreas da sua vida que você precisa se reposicionar. Enquanto eu estava aqui ministrando, o Espírito Santo veio trazendo para você quais são as áreas da sua vida que você precisa se reposicionar. E hoje, a atividade que você vai sair daqui, dessa live, no primeiro dia, representando janeiro de 2025, você vai escrever todas as áreas que você precisa se reposicionar. Você vai fazer uma lista das áreas que você precisa se reposicionar. É espiritualmente? É orar mais? Ou voltar a orar? É ler a palavra? É voltar a congregar? É fazer jejuns, independente desse aqui, se estabelecer para fazer outros jejuns durante o ano de 2025? Qual o reposicionamento? Qual é o reposicionamento que você precisa fazer? Eu sei que enquanto eu estava ministrando, o Senhor trouxe ao teu coração reposicionamentos que você precisa fazer. E Deus te trouxe aqui para que você já inicie o seu ano com novas decisões. Para que você inicie o seu ano se reposicionando. E algumas de vocês que estão aqui estão posicionadas em lugares que Deus está te chamando para que você seja um canal de Deus na vida de Saulos, que você nem queria ir lá, que você nem queria orar por essa pessoa, que você nem queria se posicionar. Não, mas Deus está dizendo: se levanta. Ei, Ananias, se levante, porque você já está posicionada. E eu quero que você seja um canal para aqueles que precisam se reposicionar. Eu quero que você seja um canal de vida, de esperança, de transformação, para que outras vidas sejam cheias do Espírito Santo e reposicionadas para a glória de Deus. Queridos, o mundo, eles precisam de pessoas posicionadas. Eles estão clamando, gritando. As pessoas estão desesperadas por pessoas posicionadas. Que você hoje se reposicione. Que você hoje, talvez você estava indo em uma direção que não era a direção que Deus tinha para você. E Deus está te trazendo de volta hoje. Talvez você foi parada em 2024. Você não entendeu nada. Porque nada fluiu, porque nada aconteceu, porque a coisa não
porque você não estava indo na direção que Deus tinha para sua vida. E se precisar parar, ele vai parar. Se precisar derrubar, ele derruba. Ele derrubou Saulo. Ele derrubou. Saulo estava indo. Alguns dizem que a pé, outros dizem que a cavalo. Não sei. Não sei se ele estava a pé, não sei se sei que a palavra de Deus diz. Aqui, ó. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz do céu e ele caiu por terra. Se precisar parar, Deus vai nos parar, para que nós possamos ser reposicionados nele, para que nós possamos viver o plano, projeto e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã, que você possa meditar nessa palavra. Várias pessoas perguntou, vai ficar salvo, vai ficar salvo, vai ficar salvo lá no YouTube, no canal Sumai Correia. Tá? Por que eu não fiz louvor no começo? Eu não coloquei um louvorzinho de fundo. Porque no YouTube ele corta. Então, para conseguir colocar no YouTube completo, eu vou deixar lá. O que eu quero pedir para você? Nós estamos aqui durante toda a live numa média de 170 pessoas. Olha só, todo mundo que está aqui conhece alguém que precisa se reposicionar esse ano. Todo mundo que está aqui conhece alguém que você tem influência na vida dessa pessoa. Você é um canal, você é um Ananias na vida dessa pessoa. Todo mundo que está aqui hoje, você conhece alguém que você pode pegar ela pela mão e dizer, fulano, vão comigo para esse propósito de 12 dias? Ah, Sumai, mas começou já não? Mas você ainda assim pode fazer. Quando a gente terminar os 12 dias, você só vai fazer mais um. Quando a gente terminar os 12 dias, você só vai fazer mais um. E vai terminar. Entende? Então você pode ser um canal para a vida das pessoas. Você pode ser um canal para a vida de alguém. Você pode ser um Ananias posicionado que se levanta hoje para dar a mão para alguém. E presta muito atenção. Presta muita atenção. Tem pessoas que hoje elas fizeram uma oração. E elas disseram para Deus, Deus, me socorre, me resgata. Muda a minha vida, muda a minha sorte. E você vai ser um canal de Deus para, sabe, ser resposta de oração na vida dessa pessoa. Então, se o Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo está trazendo à sua memória, agora, quem você vai chamar para esse propósito. O Espírito Santo, ele está falando com você agora, quem você vai trazer para esse propósito. Você vai ligar para essa pessoa hoje. Você vai mandar mensagem para essa pessoa hoje. Você vai explicar para essa pessoa hoje. E você vai pegar ela pela mão para que as escamas caiam dos olhos dessa pessoa. Para que ela possa viver o novo em Deus nesse 2025. Nós estamos nos reposicionando para que nós sejamos canais de Deus para o reposicionamento de outras pessoas. Imediatamente. Quando Saulo se reposicionou, ele começa a ser conhecido como Paulo. Ele já tinha esse nome. Ele era Saulo Paulo. Porque um nome dele é italiano e outro nome do Saulo está conectado com o judaísmo, com o judeu. E ele passa a ser chamado de Paulo, porque ele quer ser conhecido como o pequeno. O pequeno que Deus usou poderosamente. Só que assim que ele se reposiciona, ele começa a fazer e cumprir o plano de Deus. Deus está te chamando para um reposicionamento hoje. Você vai ser um canal de Deus para a vida de outras pessoas, no nome de Jesus. Sumai, se eu fizer 12 horas de jejum ainda hoje, né? Quem não começou pode? Claro que pode. Você pode começar agora e fazer 12 horas. Então, gente, amanhã eu vou te ver aqui e você vai trazer alguém pela mão. Você vai ligar para a pessoa, você vai tomar conta dela, para que as escamas dos olhos dessas pessoas caiam e que elas possam viver o novo. Vão ser 12 dias poderosos e eu vou mandar agora a atividade de hoje no grupo. Qual é a atividade de hoje? Você vai fazer uma lista
diárias da sua vida que você precisa se reposicionar. Você vai fazer uma lista de áreas da sua vida que você precisa se reposicionar. Lembrando que nós temos aí o projeto de começar a ler a Bíblia hoje, o projeto de um livro, tá? Beber mais água. Então, nós temos alguns projetos aí pra gente caminhar nessa direção. E começar a atividade física que dia amanhã? Não, hoje. Sumaí, a academia tá fechada. Você vai fazer uma caminhada na rua e vai me mandar foto, vai me marcar no Instagram, vai me marcar que você tá se reposicionando hoje. Tá bom? Então, você vai... Hoje, eu vou mandar as atividades completas lá no grupo. Então, se você não tá no grupo, me chama no direct que eu vou mandar o linkzinho para você, tá? Não fique fora dos grupos, porque é lá que a gente vai mandar as atividades. Então, tamo junto nessa jornada, vamos orar por você nessa manhã e finalizar o primeiro dia, que ele simboliza janeiro na nossa vida. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua presença, direção, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir a um reposicionamento. Espírito Santo, nós queremos apresentar a atividade de hoje, que é fazer uma lista de áreas da nossa vida que precisamos nos reposicionar. Espírito Santo, quando nós fizermos essa lista, Senhor, toque em nós, nos mostra com clareza quais são os passos que nós precisamos dar, nos mostra com clareza qual área da nossa vida que nós precisamos nos reposicionar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por pessoas que precisam de um destravar esse ano. E nós te pedimos, nos mostra quem é a pessoa que nós precisamos chamar para viver esse jejum e esse tempo de reposicionamento. Traz a nossa memória, assim como o Senhor falou com Ananias, levanta Ananias, vai lá na casa e ore pelo Saulo. Ó Pai, em nome de Jesus, nos mostra, Senhor, quem são as pessoas que nós precisamos chamar para viver o plano, o projeto e propósito que o Senhor tem. Deus, nós entregamos esse primeiro dia, representando janeiro, nas tuas mãos e na tua presença. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor é aquele que fala. Muito obrigado por essa palavra de hoje. Ah, Deus, estava tudo pronto, tudo preparado, mas o Senhor veio, interviu e trouxe o teu plano, cumpriu o teu propósito. E eu te louvo por isso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que fala, é o Deus que age na nossa vida, é o Deus que manifesta o teu poder para nos reposicionar. E se for necessário, o Senhor nos para que nós possamos começar de uma forma diferente. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua santa e doce presença. E nós declaramos que esse primeiro dia vai ser um dia sobrenatural. Senhor, dá ânimo, força. Pai, que pessoas hoje comecem a caminhar, vá na academia, viva o novo no Senhor, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe. Queridos, uma das coisas que eu falo muito, né, de atividade física, foi a área... eu vou te contar um segredo. Foi a área que eu mais demorei mudar. Foi a área mais desafiadora para mim. A virada de chave para mim na saúde foi a última área na vida que eu virei a chave. Já tinha virado todas as chaves e a bendita da saúde eu não tinha virado. Então, para mim, ela marcou muito, porque foi muito desafiador. Muito. Mas hoje, né, tá completamente diferente. Gente, me marca nos stories a leitura que você fizer, a leitura do livro, da Bíblia, a movimentação, o plano novo, o movimento que você fizer. Me marca nos stories e Deus está te chamando, reposicionados no Senhor, no nome de Jesus. Bora lá, posicionadas. Bora, bora, bora. Ah, deixa eu tirar um print aqui, pera. X. Cadê vocês? Faça print, deixa eu tirar os comentários. Faça X, faça um print. Você vai pegar esse print, X, você vai escrever qual foi o seu maior insight, chave,
O que Deus falou? Qual foi sua maior revelação? O que Deus falou com você nessa manhã? E você vai marcar 3 pessoas, você vai chamar. Fulano, vamos para esse propósito, tá bom? Então, beijo no coração de vocês. E que o Senhor te dê um dia poderosíssimo. E que você construa um dia sobrenatural na presença do Senhor, no nome de Jesus. Bora, tamo junto. Sumai 8 e 8 tem algo específico? Não tem algo específico não. Normalmente 8 e 8 tá, se você vê o 8 parece aquele símbolo de eternidade, né? Então a gente poderia dizer de eternidade e eternidade, porque nós somos eternos. Eternidade. Tá bom? Então 8 e 8 da manhã eu te vejo amanhã. Feliz ano novo para vocês. E que Deus te conduza nessa nova fase. Pega sua caneta, seu caderno novinho e faz algo novo, no nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Tamo junto.